Começa agora o podcast Contra a Regra. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa de número 100 do podcast Contra a Regra. Eu tô fazendo 100. E para quem está acompanhando no YouTube, já pode ver uma configuração diferente. Pela primeira vez, todos os integrantes do podcast Contra a Regra juntos, porque afinal de contas é um programa especial. Notem que o amigo Felipe Strasser está um pouco adulterado, mas passou, né, no teste alcoólico, eu acho que passou. A gente faz todo início de programa um exame para ver se está todo mundo bem. Aparentemente ele está liberado para participar do programa Tô em uso de antibióticos. E é assim que nós vamos juntos para esse programa 100, um programa especial, esperando mais 100, obviamente, talvez chegar ao número 1000, quem sabe. Eu pensei que ele ia falar 250. Não, 200 a gente consegue. Não, mais 100 é 200. 500, vamos botar os 500. Vamos, o objetivo é lá na frente, é lá no programa 1000, mas sempre, claro, com a sua companhia, para falar sobre os assuntos do noticiário internacional. Você já ouviu eles, mas como de costume, tudo bem, Gustavo? Obrigado pela presença. Olha agora só, aqui. Ao vivo, ao vivo, a gente já fez o programa ao vivo, mas presencialmente nunca. Muito feliz em rever os amigos e agora tá aí nessa edição especial presente junto com vocês. Felipe, não é inteligência artificial, né? A gente está aqui de verdade. Nós estamos aqui de verdade e para você que está vendo pela primeira vez, 2 câmeras. Isso mesmo, 2 câmeras. Nós estamos usando 2 câmeras e pela primeira vez. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha já há 100 programas. Muito obrigado pela sua paciência, por nos aguentar 100 vezes e até mais, né? A gente teve aqueles mini programas, jogos especiais, Jogos Olímpicos, foi tudo cortadinho. Então, muito obrigado, é muito legal estar com vocês aí. De novo, agora esse segundo episódio do Contra a Regra nessa temporada e o 100º episódio. É muito bom estar com os meus queridos amigos aqui presencialmente. Beijo e bom programa para nós. O que não muda, claro, é a informação. Programa cheio de informação, dessa vez para falar sobre a situação da África. E é claro, esse assunto é muito contra a regra, porque desde o início, quando a gente se propôs a esse projeto, a gente queria dar espaço a todos os continentes, a todos os países, para aqueles que normalmente não têm voz, não há análises sobre o que acontece em algumas partes do mundo, só em outras, e é por isso que a gente vai falar agora sobre a situação no continente africano. 7 golpes de Estado em 3 anos no continente africano, Mali 2 vezes, Guiné, Sudão, Burkina Faso e mais recentemente Níger e agora no Gabão. Mas o que eles têm em comum? Por que tantos movimentos do tipo estão acontecendo na região? Esse é o nosso assunto aqui no podcast Contra a Regra de número 100, e por isso a gente recebe hoje a professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, a professora Cristina Pessequilo. Professora, agradeço demais a sua presença nesse programa, muito importante para a gente, de número 100, para a gente analisar esse cenário na África, e começando justamente sobre esses 7 golpes, esses 7 países que sofreram movimentos do tipo. Há, inclusive, uma denominação, uma região do continente que está sendo chamada de cinturão golpista em função desses movimentos. É só coincidência? Tem algo que une, algum elo entre esses golpes de Estado na África? Obrigado pela participação aqui no nosso podcast. No caso, falando dos golpes que vêm se sucedendo no continente africano nos anos de 2022, 2023, até um pouco antes, o que nós temos que ver é que existem tanto convergências quanto divergências entre esses golpes. Existe sempre um equívoco de pensarmos o continente africano como homogêneo, mas, na verdade, nós temos uma diversidade muito grande. De quais golpes nós estamos falando mais recentemente? Golpes que ocorrem tanto no Sahel como na África subsaariana, né? Então a África Ocidental, que tem a ver com uma região de antiga colonização francesa e que desde os anos 50 e 60 vem sofrendo inúmeras instabilidades que ocorrem por conta, né, dos desafios da sua pós-independência e dos desafios de você ter uma autonomia diante da sua antiga metrópole colonial. Então, o que acontece, né, nesses anos recentes é que muitos desses países como Níger, Gabão, Mali, Burkina Faso, dessa antiga região de colonização francesa, vem tentando quebrar ainda com mais intensidade os seus antigos laços coloniais e tirar do domínio político de suas sociedades os grupos que são mais associados justamente aos antigos colonizadores. Então, o que a gente tem visto, né, é uma mistura de contradições políticas internas também com a vontade de quebrar todos esses elos com o colonizador
antigo, né, que seria a França, e restabelecer um novo jogo político doméstico dentro dessas suas sociedades. Então, o que nós estamos observando é mais um capítulo, né, de povos que buscam a sua autonomia e sua independência, mas que dentro de seus países enfrentam situações de extrema pobreza e dificuldade, e ao mesmo tempo, né, tem esse peso da França como seu antigo país colonial. Por outro lado, também são países que, dentro de uma grande instabilidade global, que atinge hoje o sistema internacional, tem parceiros que cada vez mais se mostram presentes. A Rússia, né, que é um parceiro mais antigo, que já vem tendo associações com o continente africano nas suas mais diversas regiões, como um país que ajudou, na época da União Soviética, parte das revoluções de independência, e hoje a China, né, que é talvez a grande nova potência econômica atuando no continente africano, com o seu projeto da nova Rota da Seda e também arranjos bilaterais. Então, toda essa conjuntura leva a essas transformações e solavancos, né, que são representados por golpes militares que nós estamos observando nos dias de hoje. E, professora, alguns líderes, né, dos países africanos colocaram as forças militares em prontidão para uma possível intervenção no Níger. Isso é, de fato, uma intervenção de outros países ali da África? É uma possibilidade disso? E as chances desse conflito, de um conflito se escalar e para o resto da região contaminar outros países e a gente ter, quem sabe, um conflito meio generalizado ali na África? O que nós estamos observando também, né, é a reação das organizações internacionais multilaterais africanas, como, por exemplo, a União Africana, a ECOWAS e a ECAS, que trazem a possibilidade de intervenções militares nesses cenários onde ocorreram golpes militares, alegando que esses golpes seriam uma violação da democracia e de eleições livres, ainda, né, que muitas vezes se conteste essas mesmas eleições supostamente livres por acusações de fraude, falta de transparência e continuidade do poder por várias décadas de dinastias políticas antigas que muitas vezes são ligadas a esse colonizador passado, né, que seria o caso francês. Há possibilidade de intervenções militares por conta dessas organizações, seja no Níger, seja no Gabão, seja em outros cenários de crise? Até haveria, mas o que a gente tem que esperar é uma negociação muito mais ampla e, na verdade, tradicionalmente, essas intervenções militares para terminar golpes, elas nunca são muito bem sucedidas, né? Então, o ideal talvez fosse uma mediação diplomática, né? No caso do Níger, por exemplo, a China, ela já está disposta a mediar o cenário político, né, o seu embaixador, enviados especiais mencionaram isso, né, porque afinal todos esses países, eles são, como eu disse, extremamente pobres, mas ao mesmo tempo extremamente ricos em recursos naturais, principalmente no campo energético. De qualquer forma, é uma situação incerta e que pode sim levar à escalada em algum momento, seja uma escalada militar, seja uma escalada de tensões políticos-sociais. Por isso, a necessidade não só do envolvimento de forças locais, né, dos organismos multilaterais locais, mas também de países externos à crise e mesmo da Organização das Nações Unidas. Pois é, professora, e nesses grandes conflitos a gente sempre se pergunta quem sai ganhando, quem sai perdendo. Claro que muita gente sai perdendo com um golpe, com as coisas que decorrem em razão de um golpe, mas na geopolítica, internamente, quem ganha, externamente, há grandes potências que aumentam seu poder sobre a região, e quem sai perdendo são antigas lideranças, há grupos políticos que saem perdendo. No caso, não existe um grupo muito claro que vá se fortalecer com os golpes, né? Quando a gente fala em golpes militares e instabilidades, isso não só no continente africano, mas aqui mesmo na América Latina, não há um fortalecimento de nenhuma força, né? Por quê? Porque isso permitiria uma percepção de fraqueza de outras, né? Eu diria que se a gente quiser fazer um balanço aqui, ainda que seja um pouco confuso, talvez os grandes perdedores sejam, de fato, os antigos poderes coloniais europeus. Pensando em França, Grã-Bretanha, né? Mas principalmente nesses golpes atuais de Níger, Gabão e outros dessa região da África, é efetivamente o colonizador, ex-colonizador francês.
os vencedores, né, os grupos que saem mais fortalecidos, por enquanto é difícil de dizer. Algumas pessoas alegam que seria a China, outras alegam que seriam os grupos militares que estão por trás desses golpes. Eu tendo a ter uma visão mais pragmática e também uma visão mais realista da situação. Você tem a França como derrotada, mas em termos de fortalecimento, não vejo muito. O que eu vejo é uma situação de disputa de poder entre forças locais que são razoavelmente fracas e a dificuldade das potências estrangeiras estabilizarem essa situação, seja via organismos multilaterais, seja via negociações diplomáticas. Mas, como eu mencionei, a ideia da França como perdedora parece mais claro, e também a disponibilidade de países como a China de fazer esse papel de mediação, como a gente tem visto acontecer inicialmente no Níger, mas que pode se tornar uma tradição. A China ela tem tido bons resultados em negociações, né? A gente viu, por exemplo, acordo entre Irã e Arábia Saudita, um acordo inédito, então por que não, de repente, atuar com mais intensidade nessas crises que nós estamos vendo no continente africano? Agora, professora, a senhora falou sobre todas as questões políticas, essa questão da dependência de das antigas metrópoles, agora nesses países que estão tentando fugir de uma colonização de fato, mas existe um movimento também religioso por trás, há uma questão religiosa, o avanço do islamismo, extremismo islâmico em algumas partes, até grupos terroristas em algumas partes do continente africano. Isso também ajuda a explicar alguns desses golpes no continente? A questão religiosa, ela sempre está presente de alguma forma em todos esses movimentos, né, em todas as tensões, e aí a gente fala de África, de América Latina, fala de Europa, por quê? Do próprio Estados Unidos, né, porque a religião ela tem a capacidade de mobilizar de uma maneira muito mais fácil a atenção das populações. Então, muitas vezes, se usa a religião para instrumentalizar o apoio político para determinados grupos, quando, na verdade, o que se está observando não é um confronto religioso ou o avanço das forças do fundamentalismo islâmico apenas, ou de outros fundamentalismos, né, isso falando em outras regiões do mundo, mas sim uma reorganização de forças políticos sociais, né? A gente tem alguns autores, né, como Fred Halliday, que era um historiador inglês já falecido, que ele dizia muito claramente que a religião, cada vez mais, ela vem sendo instrumentalizada pelas forças políticas, justamente porque ela permite angariar apoio mais fácil. Mas que por trás desses movimentos existem interesses econômicos, interesses sociais, políticos e estratégicos. Então, é lógico que a religião está presente, mas não necessariamente ela é o fator único ou o fator comum, né? E como eu mencionei, não dá para a gente pensar o continente africano como uma unidade só. Ele é bastante diverso em si, diverso em suas regiões e também diverso em seus países. E, por último, professora, a gente falou agora, né, que são 7 golpes em 3 anos, né? Então, são 6 países, né? O Mali teve 2 vezes, e outros 5 países. Professora, há risco, há chance desses golpes continuarem acontecendo, isso que está acontecendo se contamine e vá para outras regiões, se movimente, seja, digamos, até assim, ao contrário, a gente ouve, né, muitas vezes assim, teve a Primavera Árabe, vários países começaram a se livrar de ditaduras ou a mudar de regimes, e agora a gente pode ter também uma onda de golpes de Estado, além desses 7 que já estão ocorrendo na África? Quando a gente pensa, né, nessas ondas de golpes militares, se pode haver uma escalada, uma teoria do dominó, né, ou seja, a gente inicia com um golpe e aí vem seguindo vários, é o que está sendo observado, né? E, na verdade, não só porque os golpes eles vão quebrando essas amarras com o antigo passado colonial e eles revelam essas fragmentações políticas, sociais e econômicas que permanecem nesses países, né, governos autoritários apoiados muitas vezes pelo Ocidente, mas que realizam eleições para se sustentar no poder, mas sim uma realidade no qual a gente vê inúmeros fatores e inúmeros atores em andamento, né? Eu acho que esses são temas extremamente importantes e até eu gostaria de aproveitar e recomendar o meu novo livro, recentemente lançado, em 2023, A Reconfiguração do Poder Global em Tempos de Crise,
que foi editado pela Alta Books. Nesse livro, vocês vão poder entender um pouco mais esse quadro geopolítico e geoeconômico que afeta não só o continente africano, levando a esse tensionamento e esses golpes, mas a todo o sistema internacional e as grandes disputas entre os Estados Unidos, as antigas potências coloniais europeias que ocorrem dentro desse continente africano, mas também a reformatação do papel da Rússia nessa mesma região e a China, que hoje ela chega como um ator econômico que gera prosperidade, mas que também gera essa mudança no equilíbrio de forças internos. Bom, repetindo então, o livro da professora Reconfiguração do Poder Global em Tempos de Crise, professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, Cristina Pesequilo, participando aqui da nossa programação, do nosso podcast Contra a Regra de número 100, esse programa tão especial, agradeço demais, professor, e fica esse convite. Então, para você que também gosta desses assuntos, assim como nós, eu, pessoalmente, fiquei muito interessado e eu vou buscar esse livro porque eu quero entender um pouquinho mais sobre todo esse contexto, sobre esses atores geopolíticos e tudo que influencia, é claro, a África não está fora desse cenário que acontece na África, faz parte de um movimento que é também global. Agradeço mais uma vez a professora por essas respostas, por ter topado participar do episódio 100 do podcast Contra a Regra. A gente vai para a lista da semana, que hoje não é com o Felipe. Não, pela primeira vez também. Se teve novidade no programa 100, a nossa reunião presencial, agora tem uma novidade, não só nesse programa, mas nesta temporada. A lista da semana não vai ser só... Para tudo. Parou tudo. Para tudo. Para tudo. Tô vendo susto também. Para tudo. Eu estava olhando para ti. Antes de Gustavo Chagas fazer a lista do programa 100, nós fizemos uma pergunta para os nossos ouvintes. Tem certeza que não está alcoolizado? Fizemos uma pergunta para os nossos ouvintes. E olha só. Alessandro, você pode dizer quantas pessoas acertaram? Não vou nem fazer a pergunta ainda. Quantas pessoas acertaram a nossa pergunta? O número de pessoas que acertou a nossa resposta, nosso desafio que rende prêmio, foi zero. A gente ainda não... Zero? Foi zero. Ninguém acertou. Eu acho que o Felipe fez uma pergunta difícil. Eu não sabia a resposta. Se fosse uma pergunta do programa, eu teria errado. Qual era a pergunta? Gente, a gente estava falando, o programa foi BRICS. Isso. Correto. Então, eu estou caçando a pergunta, gente. Programa de número 99, está no nosso YouTube, está nos agregadores de podcast. A gente recebeu o professor de Relações Internacionais da SPM Porto Alegre, Roberto Ibel. Que é o sócio número 1 do Contra a Regra. Nosso amigo e sócio. E a pergunta foi a seguinte, gente, sobre BRICS. Vocês lembram? Nós falamos de BRICS. Em que ano foi criado o termo BRIC? O economista do Goldman Sachs, Jim O'Neill, cunhou esse termo, BRIC, para, na época, Brasil, Rússia, Índia e China. Agora nós temos a África do Sul, virou BRICS, e agora tem mais 1 milhão de países. E tem uma outra possibilidade, porque a gente falou até da possível mudança do nome com a inclusão dos novos países, só que nesse meio do caminho, a Índia está mudando de nome. A Índia está mudando, mas... Aguardem. Aguardem, a Índia mudar de nome, aguardem. Então vamos lá, em que ano foi criado o termo BRIC pelo economista do Goldman Sachs, Jim O'Neill? Essa foi a pergunta, e a resposta é 2001. Foi nesse ano, num artigo, que o economista ele pontuou que algumas economias estavam se desenvolvendo a tal ponto que poderia ser os novos polos de desenvolvimento, as novas potências econômicas do século XXI, Brasil, Rússia, Índia e China. Então ele deu o nome disso de BRIC. A resposta era 2001. Bom, ninguém acertou, então 0 ponto para os nossos ouvintes. Mas ainda a chance de você que nos acompanha no YouTube ou no Spotify, como podcast, enfim, você que acompanha a gente de qualquer maneira, ainda tem chance de ganhar um brinde no final do ano. No final da temporada, o nosso amigo ou a nossa amiga que acertar mais questões vai ganhar um presentinho do nosso Contra-Regra. Todo programa vai ter uma pergunta no meio do programa, no início do programa, no final do programa, a qualquer momento do programa, e você tem que prestar atenção, obviamente, vai ter que ouvir todo o programa para saber em que momento terá essa pergunta, e nós vamos abrir a caixinha nas nossas redes sociais, pelo Instagram, e você pode responder por ali, ou qualquer coisa, você pode mandar para a gente por DM, em qualquer lugar. Sinal de fumaça, a gente... Qualquer coisa, a gente está aceitando, mas você tem que responder a pergunta. E para você que achou que era agora? Não é agora. Não é agora. Não Então tem que continuar assistindo. Achou errado. Apenas isso, né? Porque tem aquele achou errado. Não precisa. Não. Enfim, antes de você responder a nossa pergunta, eles vão responder as minhas perguntas. Porque essa era uma das novidades.
As minhas. Tá se achando? Quando tem o poder, dá poder pra pessoa. Ai, meu Deus do céu. Porque essa é a novidade. Nesta temporada, não só Gustavo contra Alessandro, mas Felipe contra Alessandro e Felipe contra Gustavo. Vai ter um rodízio, todo mundo vai responder, todo mundo vai ser constrangido, como a gente era nas outras temporadas, principalmente eu. Agora o Felipe vai participar aqui, vai ter que responder. Constrangido. Porque quando a gente erra, a gente fica constrangido. Não, errar eu mando. E a gente está falando de quê nesse episódio? A gente tá falando sobre... Golpe. Eu Golpe respondi na antes. África, Isso. golpe na África. Eu até pensei. Eu respondi antes, porque daqui a pouco eu falo A e tu fala B, e a gente quebra Isso não estava no roteiro. Isso. E a gente vai seguir falando de golpe. E, aliás, não tem roteiro nenhum, gente. Como não? Não, tem sim. Tem vai. sim. A gente vai seguir falando de golpe, porque nesta semana em que nós estamos gravando e que vamos publicar esse programa, marca os 50 anos do golpe militar no Chile. Em 11 de setembro de 1973, o presidente Salvador Allende foi deposto, teve um golpe militar, e quem passou a governar o Chile foi Augusto Pinochet. Então vamos fazer perguntas sobre o quê? O Allende não, né? Argentina, isso é Chile. Mas aqui, ó. É que eu tô com o casaco do Eu Boca esperando Juniors. um Allende da vida, Ah, brasileiro. Nossa, Castechano. Castechano do nossa Rio da Prata. Senhora. Mas vamos fazer perguntas sobre o quê? Sobre o Chile. Não, Não? errou. Vamos Errou. fazer perguntas sobre 11 de setembro, que foi o dia do golpe do Chile, Olha aí. mas sobre a data como um todo, sobre tudo o que aconteceu no mundo em 11 de setembro. Quem começa respondendo? Felipe, tu que é o organizador dos jogos, vai ter que me orientar um pouco. Quem começa respondendo? Alessandro de Lourenço. Tá bom. Não sei. Alessandro de Lourenço começa, eu estou aqui com a minha colinha. Importante. Teve modificação nas regras. A modificação na regra é simples, gente. A pedido. Se você quiser saber todas as regras do Passo Repassa, ouça o programa passado. Nós não vamos repetir tudo de novo. Ou assista no SBT. Mas o que acontece é o seguinte, agora é assim. Alessandro, por exemplo, não sabe responder a pergunta. Ele pode passar para mim, eu posso não saber, eu repasso para o Alessandro, ele é obrigado a responder. Certo ou errado? Se ele errar, antes, a pessoa errava, a pergunta morria. Agora, ele errou, ainda vão sobrar mais duas alternativas, porque são 3. Eu tenho a chance de responder. Bom, se eu errei também, foi aquela última lá. Essa é a modificação. Beleza? Todo mundo entendeu? Gustavo, pode começar. A gente vai entendendo junto. Isso. Não é difícil. São 5 perguntas. E o Alessandro pode... É ele que começa? Ele que começa então... porque você começou. É agora verdade. ele começa e na próxima eu começo. Perfeito. Então, Vamos lá. pergunta de 1 a 5, qual que você quer, Alessandro? Eu quero a 1. A 1? Na ordem. Vamos seguir na ordem. Na Vamos ordem, tudo na sempre na ordem. ordem. Agora sempre na Então, ordem. nós começamos com o golpe que motivou essa lista da semana, É do Níger? o do Chile. A lista da semana, O do Gabão. O do Gabão? envolvendo 11 de setembro. Como eu falei, o Qual a golpe pronúncia militar... correta do presidente que foi deposto? O golpe militar do Chile, em 11 de setembro de 1973, derrubou o presidente Salvador Allende, ou Allende, para nós que somos de la cuenca del Río de la Plata. Nosotros que somos de Porto Alegre. Ele foi eleito em 1970, 3 anos antes do golpe, prometendo levar o socialismo ao país, mas não amparado em modelos internacionais. Ele criou um socialismo chileno, dizendo que teria um sabor local. Sabor do quê? Alternativa número 1. Chorrillana ou chorrilhana e pisco sour. O que está acontecendo? Empanada e vinho tinto. Eu adorei. Ou ceviche e terremoto. Qual o sabor local do socialismo chileno, segundo o presidente Salvador Allende? Olha, preciso abrir aqui para os nossos... Por favor, tem um contexto. Tem um contexto. Eu, Gustavo, João, que já participou do podcast Contra a Regra, e Ingrid, nossa amiga, visitamos o Chile no início desse ano de 2023. Quais são as alternativas? Alternativa número 1. É uma comida e uma bebida. Tá bom. Que seriam... a chorrillana, né? Isso, a a primeira. chorrillana e pisco sour. Tá bom. Empanada e vinho tinto. Ou ceviche e terremoto. Eu não tenho a menor ideia, mas eu preciso ir na opção número 1, no A, porque, para quem nunca visitou o Chile, nunca experimentou a chorrillana e o pisco sour, é uma das combinações mais espetaculares da face da Terra. E por amor, por carinho que despertou esse questionamento, eu vou nessa. Sem nenhum tipo de... Não quer nem passar. Não, eu vou nessa. Vai responder. Vou nessa. E a resposta está errada. Ele errou. Felipe,
Você tem a chance ou de responder ou É a B. é a B. É a B. Qual é a B? A B, ele vai falar do vinho tinto e de alguma outra coisa que eu não lembro. mais. Empanada e vinho tinto. Empanada é meio Argentina, né? O vinho tinto também pode ter no Chile. Só que terremoto tem muito no Peru também, né? E o ceviche é bem peruano também. Mas terremoto tinha no Terremoto é uma Chile. bebida típica do Chile. Também Não, experimentamos, muito bom. também, Eu mas terremoto tá em todo outro lugar, inclusive no Marrocos agora. É. Então, mas eu vou na B. Eu vou na B. Felipe foi em empanada e vinho tinto. Esse seria o sabor do socialismo chileno, que foi derrubado no golpe de 73. E a resposta está exata. O Felipe acertou, saiu ganhando. Foi um chute consciente. O vinho tinto a cor vermelha. Eu joguei por esse. Tem como tu voltar, ser meu adversário? Eu acho que é muito Eu joguei pelo vinho tinto pela cor vermelha. A cor vermelha, cara, do socialismo. Foi E chute tinha consciente. um pega-ratão, para quem não sabe o que é essa expressão, é uma pegadinha, que o pisco sour e a chorrilhana são pratos muito típicos do Chile. A empanada, como o Felipe disse, tem na Argentina, tem no Uruguai. O outro, que era o ceviche, é peruano. Tem também no Chile, tem, mas é mais típico do Peru. Enfim, Felipe, 1-0, saiu na frente. E agora Eu respondo. vai querer seguir na ordem. A2, vamos. Vamos a 11 de setembro de 1971. Uhum. Tá. Morria nessa data o ex-líder soviético Nikita Khrushchev. Ele comandou a União Soviética entre 1953 e 1964, período em que o país lançou o Sputnik, se envolveu na crise dos mísseis com Cuba. Khrushchev também denunciou a repressão do governo de Stalin, da ditadura stalinista, no chamado discurso secreto, dentro de uma reunião do Partido Comunista. Por isso, e por outros motivos, os comunistas não viam ele como um comunista raiz. Por isso ele foi deposto e viveu anos de ostracismo. Ficou fora do radar. E antes de morrer, em 11... Eu estou lendo, tem um contexto aqui amplo, e tem mensagem no WhatsApp pintando que me distraíram. Mas no 11 de setembro de 1971, ele morria e entrava para a história por todos esses fatos que eu citei. Antes de morrer e afastado da política, ele... Respirou. Pontinhos. Alternativa 1. Gravou suas memórias que foram publicadas no Ocidente. Alternativa 2. Voltou a trabalhar como professor de matemática. Ou alternativa 3. Trocou cartas secretas com Richard Nixon. O que fez Nikita Khrushchev antes de morrer em 11 de setembro? Ele fez muita coisa antes de morrer, provavelmente. Ele deve ter ido ao banheiro algumas vezes, ele deve provavelmente ter respirado, ele teve muito... Ele se alimentou. Isso eu tenho certeza, que Khrushchev deve ter se alimentado também. E ouvi uma música do Queen, provavelmente não foi lançada ainda, mas que falava dele também. E vamos lá. Voltou a ser professor, falou com o Nixon, ou qual era? A A era gravou suas memórias que foram publicadas no Ocidente. Eu vou com a A. Com a A? Não quer passar? Não, eu vou passar. Não vou passar, não. Vou na A. Vai na A. Dane-se, eu vou passar. Richard Nixon foi presidente na mesma época que o Nikita A Khrushchev. entrega que se ele errar, eu posso, né? Sim. E a profissão dele não era professor de matemática. Ele não errou, ele acertou mais uma vez. É impossível. Ele ficou até chateado que não conseguia conversar com o Nixon, porque eles mantiveram uma relação, apesar de dois países antagônicos, eles mantiveram uma relação, mas não. Ele gravava as suas memórias em um gravadorzinho. A KGB, inclusive, recolheu algumas das fitas. Sacanagem. Mas um agente da KGB, se eu não me engano, na pesquisa que eu fiz, familiar dele... Cara, eu achei que você ia falar o nome de outro agente da KGB. Ele já foi mencionado, inclusive, no programa passado, mas vamos deixar ele quieto, porque, inclusive, quem fala dele acontece coisas estranhas. Vamos lá, continua. Não, ele gravou e algumas das fitas sumiram, foram parar no Ocidente e foram publicadas em forma de livro, inclusive rendeu problemas para ele na União Soviética. Os livros não eram tão mencionados, justamente por ser mal visto dentro do Partido Comunista. Felipe acertou 2-0. Parabéns pela vitória. Não sei. Ainda não. Restam 3 perguntas. O Alessandro tem a chance até de empatar ou de virar o jogo. Mas antes, chegou a hora da pergunta a você que está nos acompanhando. O 11 de setembro mais conhecido na memória popular é o 11 de setembro de 2001, quando os Estados Unidos foram atacados
pela Al-Qaeda, um ataque terrorista. Muita gente morreu em Nova York, nas Torres Gêmeas, muita gente morreu no Pentágono, teve um avião que caiu na Pensilvânia. Mas a imagem daquela data é das Torres Gêmeas. Pessoas de diversos países estavam lá, inclusive 3 brasileiros, então eu estou eliminando uma resposta. Não é Brasil, mas gente de muitos países morreu lá nas Torres Gêmeas. Qual o país da América do Sul teve mais vítimas nos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001? Você que está nos acompanhando, responde na caixinha de recados do Instagram ou nas redes sociais do Contra a Regra, só dizendo qual o país teve mais vítimas no 11 de setembro, além, é claro, dos Estados Unidos, mas falando, claro, na verdade, falando da América do Sul. América do Sul. Outros países de outros continentes tiveram mais vítimas, mas na América do Sul, um país se destaca e você responde, quem acertar vai acumulando pontos. É que nem a Telecena, vai acumulando pontos e no fim do ano... Eu juro que o SBT não paga nada. Não poderia pagar, Poderia. né? Poderia, seu Silvio. Pegou a pergunta? Qual país da América do Sul teve mais vítimas nos ataques de 11 de setembro de 2001? Semana que vem você ouve a resposta aqui e ao longo dos dias pode ir participando, respondendo com a gente. Seguimos? Seguimos. Alessandro Não. pergunta. Sou eu. Ah, é o Felipe. Não é mais... Não, acertou, continua. Essa pergunta envolve o 11 de setembro nos nossos pagos. A gente tá botando o Rio Grande do Sul em todas, hein? A gente Não só Rio Grande do Sul, os pagos do nosso coração, do meu coração, especificamente. Ih, meu Deus. Argentina, Uruguai e Rio Grande do Sul, Tá. nesse meio. Vai lá, vamos lá. Esses platinhos. Qual desses territórios, que hoje já não existe mais oficialmente, não foi proclamado? Qual desses não foi proclamado em um 11 de setembro? 2 deles foram proclamados em um 11 de setembro. Um deles não. Qual não foi? A República Rio-Grandense, o Estado de Buenos Aires ou a Liga Federal, também conhecida como Liga dos Povos Livres, que envolvia Argentina, Uruguai, Brasil e Paraguai, um pedacinho de cada lugar. Qual desses não foi proclamado em um 11 de setembro? Responde ou passa? Eu passo. Ele passou. Eu sou obrigado a responder, porque eu já estou... Não, se tu não responder... Não, se tu não responder, tu Zero. repassa. Não, Mas eu preciso não. acertar. Se tu não responder, tu repassa. Se eu errar, eu sou obrigado a responder. Isso é verdade. Se eu errar, você ainda tem 2 oportunidades. De empatar, Tem pelo uma menos. oportunidade. Talvez seja mais inteligente. Mas quem conta com a inteligência? Eu vou nascer. A C, a Liga Federal Que talvez não, nem exista. não foi proclamada. Não Não. Nenhum existe hoje mais. Realmente. Talvez Não, tenha mas eu existido na garanto história. que todos existiram em algum momento Tá da bom. história. Eu gostei da C, eu vou nascer. A República Rio-Grandense, Faz o sentido. Estado de Buenos Aires Faz ou a sentido, Liga faz sentido. Federal, qual não foi proclamado em um 11 de setembro? Essa. Qual é o hino do Rio Grande do Sul? Foi no 20 de setembro. Eu preciso cantar? Não, mas pode só dizer. Não, mas sabe que se ele errar, Hum. eu ainda tenho 2 oportunidades. Ah, é verdade. Eu errei. Pode passar. Ele errou. Você sabe que eu ainda tenho 2 Tristeza. oportunidades. Não, o que tu respondeu? C. Não, tu acertou. Pronto, eu falei! Meu, vocês me distraíram. Eu tinha toda a explicação aqui, vocês me distraíram. Ele acertou. Mas era claro que era C, meu. Não sei. Era Agora, óbvio. só... Por quê? Porque, óbvio, o Rio Grande do Sul tem o 20 de setembro, tem tudo aquilo lá. Não ia ser, era muito óbvio essa resposta. A outra era Buenos Aires, era óbvio demais se você colocasse Buenos Aires, era C, pô. Eu te conheço, Gustavo. O 20 de setembro, ele foi a data que começou a Revolução Sim. Farroupilha. Mas a República Rio-Grandense foi proclamada um ano depois, em 11 de setembro de 1836. Posso dizer uma coisa? Diga. Eu entendo agora quem diz que que o home office é mais produtivo que escritório. A Essa gente é a tá... Vamos lá. Pergunta, vai, Gustavo, a 4? Vamos Não, acelerar. só explicando. O Estado de Buenos Aires também foi proclamado em 11 de setembro e a Liga Federal, essa de fato, não foi. 2-1. 2-1 e agora tu tá com a bola na mão. Tá com a bola na mão, vai lá. 11 de setembro de 1919. Tá. Os Estados Unidos invadiu ou ingressou em um país da América Central. Após o presidente se recusar a abrir eleições no fim do mandato dele, ele disse: eu não quero mais que tenha eleições, eu estou bem aqui, não quero mais que ninguém pegue o meu lugar. E gerou tensão interna. E quando tem tensão interna em um país da América Central, os Estados Unidos estão ali olhando, opa,
Eles estão ali para trazer a democracia de volta, né? E os Estados Unidos, então, foram lá para ajudar na sucessão. O presidente renunciou, o embaixador americano organizou as eleições e indicou o futuro presidente do país. Em que país isso aconteceu? É um país da Europa. É um país da América Central. Honduras, com a queda de Francisco Bertrand. El Salvador, com a queda de Alfonso Quiñones Molina. Adoro esse nome, cara. Quiñones. É bom demais. Ou Nicarágua, com a queda de Emiliano Chamorro Vargas. Putz, é tudo a mesma cor, né? Honduras, El Salvador ou Nicarágua. São as três bandeiras igual, né? São as três bandeiras Qual igual. país da América Central foi invadido em 11 de setembro pelos Estados Unidos num processo de tensão interna envolvendo as futuras E, se não me engano, os eleições? 3 foram invadidos de fato. pelos Não, os Estados três já foram Unidos. invadidos por qualquer uma. Que ano foi? Perdão? 1919. Tá bom, obrigado. 19. Final da Primeira Guerra Mundial. Como se mudasse muito, que a primeira guerra foi na Europa. Não, porque eu estou pensando naquela coisa do combate ao comunismo. Eu não vou me estender 19, porque... não Não muito existia, cedo, não muito existia ainda o que elimina uma resposta. Cuba. Que nem tava ali. Honduras, El Salvador... E Nicarágua. Pensa as três bandeiras igual. Honduras, El Salvador e Nicarágua. E eu vou em El Salvador. El Salvador. A alternativa B, El Salvador, na época governado por Alfonso Quiñones Molina, que se recusou a convocar novas eleições e foi derrubado pelos Estados Unidos. Sim! Não quer passar, não pode mais, Não, já respondeu. Já respondeu. Não quero passar. mas vai passar porque o Felipe tem a chance e o Alessandro errou. Felipe, você pode ganhar o jogo agora fazendo 3-1, E aí eu vou embora. e aí o Alessandro levanta e vai embora, ou, se você errar, o Alessandro... Ele que responde a Eu próxima. continuo respondendo, Ele mas continua essa respondendo. é anulada. Não, essa zero. Essa zero, Essa daí zero. ele tem a chance pelo menos de empatar. Empatar. Não, tá bom, tranquilo. É uma decisão muito difícil. Honduras e... O que ele fala? Nicarágua. Honduras e Ele Nicarágua. respondeu El Salvador, errou. Honduras. Honduras, Imagino que seja, não sendo a Nicarágua. com a queda de Francisco Bertrand, Bonito nome. Podia ser até do Haiti, hein, Bertrand. tinha o Jean Bertrand Aristide. Jean Bertrand Aristide, esse mesmo, grande. Mas não, esse é em Honduras. É. Tem a Nicarágua com Sim, Emiliano Chamorro Vargas. Tem um outro sobrenome famoso no continente É também. verdade. Só para situar, todos esses senhores foram presidentes em 1919. Bom, importante. Todos esses países existem. Isso ainda... Embora os Estados Unidos achem que não. Não, hoje está mais tranquilo. Porque os Estados Unidos só existe os Estados Unidos. Ah, o isso é resto verdade. E Grande mais uma família. vez o Felipe acertou. Ele é um E ele cidadão ganhou. homem. 3-1. Antes da cobrança do último pênalti, o Felipe já acertou, já ganhou. Não preciso bater o quinto. Ele não, mas eu vou fazer a pergunta Faça. para a gente aqui seguir Faça. brincando. A vitória Claro. do Felipe já está garantida. Agora ver se vai ser por 3-1, por 3-2 ou por 4-2. 4-1. 4-1, perdão. E o Felipe está com a bola. É ele que tem o pênalti decisivo para bater. Mais um 11 de setembro, só que agora em 2012. A embaixada dos Estados Unidos em Benghazi, na Líbia, foi atacada nessa data pela Al-Qaeda e por um grupo líbio terrorista aliado à Al-Qaeda. O embaixador J. Christopher Stevens e outras 3 pessoas morreram no 11 de setembro de 2012. Os ataques de Benghazi, inclusive, geraram uma crise interna, né, com a Hillary Clinton, que era a secretária de Estado no governo do Barack Obama. Só que nesse mesmo dia, não na Líbia, em outro país, manifestantes cercaram a embaixada dos Estados Unidos em um protesto contra o lançamento de um filme satírico ao Islã. A CIA até chegou a cogitar que fossem ataques coordenados. A embaixada de Benghazi, a embaixada em outro país cercada por manifestantes, no fim não era. Mas esse protesto ocorreu, inclusive, nesse mesmo dia em que a segurança dos Estados Unidos estava em alerta no mundo todo e principalmente nessa região. Em qual país foi realizado esse protesto na embaixada americana no dia 11 de setembro de 2012? Alternativa número 1. Na Tunísia, capital Tunis. Alternativa 2. No Egito, cidade do Cairo. Ou alternativa 3. No Iêmen, em Sanaa. Felipe responde ou passa. Eu vou chutar. Ele está pensativo. Eu vou chutar. Eu vou chutar Tunis. Tunis. Então tu tem a chance de chutar, Alessandro, porque não é Tunis. Não é Tunis. Responde ou passa, não vai fazer Eu diferença. no fim. respondo
Quais são as outras? Cairo ou Cairo Iêmen? ou Saná. Eu no Iêmen. lembrava do Saná, mas não lembrava de onde Não é do ficava. Salah? Não. Saná é do Cairo, do Egito. É, exatamente, viu? Não confundi. Algo me diz que é o Egito. Mas, ao mesmo tempo, eu quero dar uma oportunidade pro Iêmen. Porque tu é contra a regra. Eu sou contra a regra. Então, 100%. Alessandro. Então, eu, sabendo que eu vou errar de novo, eu vou no Iêmen. Porque é bom o Iêmen ter espaço. Nossa, Ele errou de novo. Foi no Egito. Eu a vou justificativa mais para dar um espaço. Teve uma grande manifestação na Embaixada Americana no Egito. Inclusive, a bandeira americana foi retirada pelos manifestantes. O país ficou assustado, porque uma embaixada foi atacada pela Al-Qaeda e a outra teve um protesto. Esse foi só um protesto, de fato. É que aproveitaram a data marcante para os Estados Unidos, enfim, teve tudo isso. Os 11 de setembro da nossa história, fomos aos Estados Unidos, à América Central, passamos pelo Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina, para onde mais? Para o Chile. Para o Chile, para a Europa, para a Ásia, para a África. Para a União Soviética, a gente A África foi para tudo. 11 de setembro é uma data que marcou o mundo. De maior receber ou aqui a menor. mensagem do representante da Oceania, dizendo que não foi Não, mencionado. a gente, perdão, vou só fazer um adendo, assim, só um parênteses, eu peço perdão, mas a gente ainda está seguindo a regra da FIFA anterior da Copa de 32 países, é só repescagem. E assim, como o Uruguai já participou, é a quinta vaga da América do Sul, desculpa. O Uruguai derrotou a Nova Zelândia, Nova Caledônia, foi mal, cara, desculpa. Alessandro, eu não queria devolver o programa depois de uma derrota, mas, enfim, a bola está agora contigo para... É isso, paciência, é se preparar, é estudar para o próximo episódio. Que é você que eu vai vou ter que fazer. estudar mesmo, porque eu farei as perguntas, então eu não tenho a possibilidade de ganhar, de me recuperar. Mas nem de perder. Mas uma ótima... Olha aí! Mas o Felipe, que já está na liderança isolada, porque nós dois temos meio ponto, É verdade, ele pode disparar. ele pode disparar. Que o Felipe tem um, nós meio, ele pode fazer 2 e a gente ficar estacionado em meio ponto. Tem muito tempo, gente, muito chão pela frente. Muito chão. Ninguém acreditava no Botafogo. E você que está nos acompanhando não tem ponto nenhum. Porque ninguém acertou a última. Agora você tem a chance de acertar a pergunta. Qual país da América, não posso falar? Não, tem que voltar. Quer acertar? Volta. Volta. Em algum momento desse episódio, a pergunta foi feita. E aí você vai responder lá no nosso Instagram, vai ter uma caixinha. Qual é o Você Instagram? vai responder é o @podcontraregra. Qual é o Twitter? O @podcontraregra. Repita. @podcontraregra. @pod, P-O-D, POD contra a regra. Com um R só. A gente é Tudo contra a junto regra contra a regra. do português também. Ah, essa nova regra ortográfica tirou o trema, acabou. Não, mas é porque tem uma explicação. É que a gente não é o contra a regra, o cara que trabalha nos bastidores. Meu Deus. A gente é contra a regra. Por isso que só tem um R só. Mas deveria ter 2 As. Deixa eu Mas aí deveria ter espaço. Ok. E Essa balbúrdia é o programa 100. É isso. Presencial. No YouTube, @podcast contra a regra. Está também nos agregadores de podcast para você que prefere ouvir em áudio e não em vídeo, mas tem a opção do vídeo também para você. Não se assuste. De novo, essa? Caraca. Não sei porquê. É um alerta sempre válido. Ah, eu vou A colocar gente no não tem início, aquela né? classificação que aparece naquele cantinho da tela, livre ou maiores para 12 anos, então a gente tem que avisar, não se assuste. Tá bom. Obrigado, Gustavo. E esse foi... Volta, Gustavo. E esse Teu foi o ensinamento. programa de número 100. Espero que vocês tenham se divertido tanto quanto a gente. Foi uma bagunça? Foi uma bagunça. Mas foi por um bom Foi bom, motivo. foi bom, sim. Pelo programa número 100. Felipe, obrigado. Muito Até obrigado. a próxima e parabéns pela sua vitória. Você é praticamente o Botafogo. É impossível. Na segunda rodada Ele já me chamou de Botafogo, me zicou muito tempo. Desculpa, botafoguense, mas não dá, O cara. Botafogo já é campeão Já é brasileiro. campeão campeão Tá, brasileiro. obrigado, Alessandro, Gustavo e todo mundo que faz parte desses 100 programas aí, que já fez parte, você ouvinte que está aí com a gente há 100 programas. Agradecer também ao Victor, ao João, ao Vicente, a todos os professores que a gente já entrevistou, todo mundo que já teve a paciência de ser entrevistado por nós. Claro, Gustavo trabalha em veículo de comunicação, Alessandro também trabalhou e trabalha também fazendo jornalismo, então assim, mas mesmo assim, quando a gente pede entrevista, a gente não está pedindo entrevista para nenhum veículo, a gente está pedindo entrevista para o Contra-Regra, né? Então, e é muito legal quando essas pessoas decidem dar esse tempo delas e o conhecimento delas para uma nós. rotina muitas vezes atribulada com aulas, pesquisas. E assim, ó, entrevista para isso. Tu entendeu?
entrevista para isso. Então, assim, que a gente tenta, mesmo brincando, assim, é um tema muito sério, a gente fala de temas muito pesados, então, às vezes, trazer um pouco de leveza, trazer um pouco... A gente tenta explicar de uma maneira mais tranquila. Então, eu agradeço todo mundo que tá nos acompanhando há 100 programas. Brigadão mesmo, e um beijo no coração de todos e até o programa seguinte. E um agradecimento especial, mais uma vez, à professora Cristina Pessequino, que participou do programa de hoje. E lembrando o livro dela, então, A Reconfiguração do Poder Global em Tempos de Crise. A dica do podcast Contra a Regra já teve, né? Esse quadro, mas de qualquer forma, a gente, sempre que possível, a gente traz uma dica também que a gente também vai atrás dessa dica. Eu estou muito curioso para ler. Gustavo, obrigado, bom retorno. Ele voltou para Porto Alegre Só para isso? Só para gravar o podcast Contra a Regra de número 100. No 101, a gente se encontra no Estúdio Avançado em São Paulo? Em São Paulo, a gente se encontra virtualmente e agora eu vou fazer a despedida olhando para as duas câmeras para atrapalhar o editor. Obrigado pela audiência, pela companhia e até a semana que vem. Até semana que vem com mais um episódio, mais informação, mais um assunto quente aí do que acontece no mundo. E vou quebrar o protocolo aqui só para desejar força para todos os habitantes do Rio Grande do Sul afetados pelas chuvas, vendavais, enfim, pelos esses fenômenos extremos que têm atingido o Rio Grande do Sul. Nós todos Cada vez mais somos comum, do Rio Grande do Sul, né? Estivemos em outros pontos, mas moramos no Rio Grande do Sul, passamos a maior parte da vida no Rio Grande do Sul. Então é algo também que nos deixa muito tristes, muita força. A gente lamenta o que tem acontecido, mas com certeza Dias melhores todos vão conseguir se recuperar. Eu sei que é difícil, né? Enfim, não queremos enrolar muito. Mas tá tudo... a gente lamenta o que tem acontecido. Força ao Rio Grande do A Sul. solidariedade vai fazer tudo passar um pouco mais rápido aí do que está acontecendo. É isso? É isso. Então, até o programa de número 101. Na semana que vem, é claro, você é nosso convidado. Até lá. Tchau!